Você já percebeu que a maioria das pessoas vive como se tivesse tempo infinito? Acordam, reclamam, se arrastam para o trabalho ou para a escola, esperam a sexta-feira chegar, vivem apenas para descansar no fim de semana e depois repetem o ciclo. Isso não é viver. Isso é sobreviver. Você não nasceu para ser apenas mais um. Você nasceu para ser uma presença que deixa marcas, para carregar uma força que as pessoas sentem quando você entra em um lugar. Mas nada disso vai acontecer se você continuar escolhendo o conforto, se continuar correndo atrás de desculpas ao invés de correr atrás de si mesmo. A verdade é dura. Ninguém vai salvar você. Ninguém vai bater na sua porta e dizer: aqui está a vida que você sempre sonhou. Ou você se levanta e decide ser implacável, ou vai ser mais um nome esquecido no meio da multidão. As pessoas que você admira, aquelas que parecem intocáveis, não são especiais. Elas apenas se recusaram a aceitar a mediocridade. Elas fizeram o que a maioria não tem coragem de fazer: sacrificar o agora para construir algo que dure. E você? Vai continuar se enganando dizendo que um dia vai mudar? Se você está ouvindo isso, já é um sinal. Esse é o seu chamado. A vida não vai esperar você estar preparado, ela vai passar, e rápido. Enquanto você se convence que amanhã será diferente, já perdeu hoje. O que você precisa é decidir agora. Não importa se está cansado, quebrado, sem forças. O corpo é limitado, mas a mente pode ser inquebrável se você treinar. E treinar não é sobre levantar peso ou correr quilômetros, é sobre enfrentar a si mesmo, todos os dias, até que não sobre espaço para desculpas. Você não entende ainda o que é dor real. Dor não é acordar cedo, não é correr quando está frio, não é treinar quando está com sono. Dor de verdade é olhar no espelho anos depois e perceber que desperdiçou a única vida que tinha. Isso sim deveria te assombrar. Você está diante de duas opções: ou você cria disciplina, ou você carrega arrependimento. E eu te digo, o peso da disciplina é leve comparado ao peso do arrependimento. Pare de pensar que motivação vai te salvar. Motivação é frágil, ela evapora. O que você precisa é criar uma mente que não negocia, que não pede permissão, que não dá espaço para preguiça. Uma mente blindada contra a fraqueza. É quando você acorda e pensa: não estou com vontade, mas eu faço mesmo assim. Esse é o ponto onde a vida começa a mudar, quando você mata o "eu não quero" e alimenta o "eu vou fazer". Sabe por que muitos nunca alcançam nada? Porque param quando dói. Porque confundem desconforto com limite. O limite não é quando você está cansado. O limite é muito além disso. O seu corpo mente para você. Ele grita "pare" muito antes de ser necessário. Mas se você empurra, se você resiste, se você se recusa a se curvar, é aí que o verdadeiro você começa a aparecer. Um você que nem imagina existir ainda. Não espere que a vida fique mais fácil, porque ela não vai. Não espere que o mundo te dê condições perfeitas, porque isso nunca vai acontecer. Você é quem cria sua própria guerra. Você é quem decide endurecer. Você é quem constrói a versão de si mesmo, que ninguém pode derrubar. Cada gota de suor, cada noite mal dormida, cada dor no corpo, tudo isso está moldando algo dentro de você que é indestrutível. Mas só se você não desistir. E eu vou te dizer algo que vai doer. Ninguém liga para suas desculpas. O mundo não vai se curvar porque você está cansado, triste ou quebrado. Você pode até enganar os outros. Pode até postar frases bonitas em rede social. Mas no fundo você sabe. Ou você faz, ou nada muda. E essa é a lei da vida. Se você não aguentar o desconforto, vai viver no mesmo lugar para sempre. Agora me diga, você vai continuar fugindo ou vai finalmente encarar a guerra que precisa travar dentro de si? A escolha é sua. A vida não vai te esperar. Se isso falou com você, escreva nos comentários: eu não negocio com a fraqueza. E se você realmente está pronto para se tornar inquebrável, inscreva-se no canal agora. Quer dominar sua mente? Garanta o Eduque o poder de dominar sua própria mente com o desafio dos 21 dias incluso, ou adquira apenas o desafio. Link na descrição. Você precisa entender algo de uma vez por todas. Não existe segredo. Não existe fórmula mágica.
Não existe atalho. O mundo inteiro está lotado de pessoas procurando a pílula milagrosa, o método rápido, a motivação instantânea. Mas a verdade é uma só. Ou você encara a dor e o sacrifício, ou você fica preso para sempre no mesmo lugar. A vida não respeita os fracos de mente. A vida não dá espaço para quem está esperando algo cair do céu. A vida só responde a quem se levanta e diz: eu vou sangrar por isso. Eu vou lutar por isso. Eu vou quebrar minhas próprias barreiras até não sobrar nada além da vitória. É aqui que a maioria para. Eles querem mudar, mas só até o ponto em que dói. Querem ser diferentes, mas só se não custar muito. Querem crescer, mas não querem perder o conforto. E adivinha, isso nunca vai acontecer. Crescimento e conforto não moram na mesma casa. Você não pode ser forte e ao mesmo tempo viver como se fosse de cristal. Você não pode conquistar respeito se foge daquilo que machuca. Você não pode expandir sua vida enquanto está preso a desculpas baratas. E sabe qual é a armadilha? A mente adora inventar histórias para te manter preso. Ela vai dizer que você não está pronto, que você não tem energia, que você merece descansar, que amanhã vai ser mais fácil. Mas isso é mentira. Isso é a voz da fraqueza tentando te seduzir. A sua mente sempre vai procurar o caminho mais curto, mais confortável, mais seguro. E é exatamente esse caminho que está matando sua vida. Você já percebeu quantos falam em esperar o momento certo? Quantos dizem, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu estiver mais preparado? Isso é mentira. Não existe momento certo. O momento é agora. Enquanto você espera, alguém está treinando. Enquanto você adia, alguém está procurando por soluções fáceis, sacrificando. Enquanto você pensa, alguém já está agindo. E sabe o que acontece? Quando você finalmente decidir começar, essa pessoa já vai estar quilômetros à sua frente. A realidade é simples. Se você não aguentar o desconforto, você nunca vai experimentar a glória. Se você não suportar a pressão, você nunca vai saber o que é ser respeitado. Se você não aceitar a dor, você nunca vai ver sua vida mudar. E é por isso que a maioria vive apagada, sem força, sem energia, sem aura, porque se entregaram cedo demais, porque decidiram que era melhor um pouco de conforto imediato do que o respeito de uma vida inteira. Você precisa ser brutal consigo mesmo, precisa se tornar implacável contra a sua própria fraqueza. Não é o mundo que te derrota, não são as pessoas que te derrotam. É você que se derrota todas as vezes que se rende à preguiça, ao medo, à falta de vontade. Você se derrota quando escolhe dormir mais, quando escolhe reclamar em vez de agir, quando escolhe esperar em vez de lutar. Pare de se ver como vítima. Pare de pensar que o mundo deve algo a você. O mundo não te deve nada, ninguém te deve nada. Tudo que você deseja vai ter que ser conquistado na marra, com suor, com sacrifício, com dor. Você precisa se tornar um monstro contra as suas próprias fraquezas. Você precisa aprender a olhar para o espelho e dizer: eu não vou mais negociar com essa voz preguiçosa que me mantém preso. E quando você entender isso, vai descobrir que a dor é sua maior aliada. Porque toda vez que você sente dor e continua, você está construindo algo dentro de si. Está construindo uma mente à prova de desculpas. Está construindo uma disciplina que não quebra. Está construindo uma força que não depende de motivação. Motivação é frágil, some rápido. A disciplina é a fundação que ninguém derruba. Quantas vezes você já começou algo e parou no meio? Quantas vezes você prometeu mudar e não cumpriu? Quantas vezes você jurou que seria diferente e voltou para os mesmos hábitos? E sabe que? Porque você acreditou que a força estava em sentir vontade. Mas não tá. A força está em continuar mesmo sem vontade. A força está em fazer o que precisa ser feito quando não há energia, quando não há motivação, quando não há nada além da sua palavra e da sua disciplina. Você precisa se tornar uma muralha contra a desistência. Precisa se levantar todos os dias sabendo que ninguém vai sentir pena se você falhar. Precisa acordar e decidir: eu não paro, não importa o que aconteça. Porque é esse tipo de mente que cria pessoas respeitadas, admiradas, temidas. Pessoas que não precisam falar, porque sua presença já carrega peso. Entenda, não importa quantas vezes você caia. O que importa é quantas vezes você levanta.
Cada queda é uma oportunidade de mostrar que você não é feito de vidro. Cada fracasso é um teste para provar que você é mais resistente do que pensava. Cada dor é um lembrete de que você está no caminho certo. E toda vez que você escolhe continuar, mesmo quando dói, você está moldando uma versão sua que ninguém pode quebrar. Você precisa olhar para si mesmo como uma arma em construção. Cada treino é uma forja. Cada dia difícil é um martelo batendo. Cada sacrifício é o fogo que endurece o aço. Você não nasceu pronto. Você está sendo construído. E quanto mais quente o fogo, quanto mais forte o impacto, mais resistente você se torna. Agora, seja honesto. Você tem agido como alguém em construção ou como alguém que desistiu de si mesmo? Você tem buscado fogo ou tem corrido dele? Porque a resposta a essa pergunta define quem você será daqui a 5, 10, 20 anos. Você pode ser a pessoa que inspira, que domina, que conquista, ou pode ser apenas mais um rosto apagado no meio da multidão. A escolha é sua. Sempre foi sua. Ninguém vai fazer isso por você. Se você está comprometido em endurecer a mente, comente agora. Eu escolho a disciplina, não a desculpa. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e fortaleça a sua jornada. Quer dominar sua mente? Garanta o e-book O Poder de Dominar Sua Própria Mente, com o desafio dos 21 dias incluso. Ou adquira apenas o desafio. Link na descrição. Você já parou para pensar em quantas vezes deixou sua vida ser controlada pela voz fraca dentro da sua cabeça? Aquela voz que diz: está difícil demais, você merece descansar, não faz mal deixar para amanhã. Essa voz é a sua verdadeira inimiga. Ela não grita, ela sussurra. Ela não vem com violência, ela vem com calma, com suavidade, como se estivesse cuidando de você. Mas, na verdade, ela está matando o que há de mais forte em você. É essa voz que mantém milhões de pessoas presas a vidas miseráveis, sem brilho, sem poder, sem impacto. E eu vou ser direto. Você nunca vai destruir essa voz completamente. Ela sempre vai existir. O que você precisa é aprender a esmagá-la todos os dias. Precisa levantar-se sabendo que ela vai tentar te derrubar e, mesmo assim, escolher lutar contra ela. Porque cada vez que você vence essa batalha invisível, você fortalece a sua mente. É assim que se cria uma presença que o mundo respeita, vencendo o inimigo que ninguém vê, mas que você sente dentro de si o tempo todo. Não existe respeito sem sacrifício. Não existe autoridade sem dor. Não existe aura forte sem noites em claro, sem suor, sem corpo dolorido, sem mente esgotada. Você acha que vai mudar de vida apenas desejando? Você acha que vai conquistar apenas falando? Desejos não mudam nada. Palavras não transformam nada. O que muda é a ação. A ação repetida, até que se torne impossível ignorar quem você é. Olha ao redor. Veja quantas pessoas vivem em piloto automático. Elas acordam sem energia, passam o dia reclamando, voltam para casa exaustas, assistem qualquer coisa para esquecer da vida que odeiam e depois dormem para repetir tudo de novo. Isso não é vida, isso é prisão. E a chave para sair está em suas mãos: disciplina. Mas disciplina dói. Disciplina exige que você faça o contrário do que sente vontade. E é aí que a maioria fracassa, porque preferem o prazer imediato à glória duradoura. Você precisa decidir que não vai ser parte dessa multidão. Precisa escolher ser exceção. E isso significa ser brutal consigo mesmo. Significa olhar para a dor e dizer: você não me assusta. Significa olhar para o cansaço e dizer: eu continuo mesmo assim. Significa olhar para o medo e dizer: não é você quem manda aqui. Essa é a mentalidade que cria homens e mulheres que carregam uma presença tão forte que até os inimigos os respeitam. Não confunda isso com arrogância.
Não se trata de se achar melhor que os outros, se trata de se recusar a ser menos do que você pode ser. Se trata de não aceitar viver abaixo do seu potencial. Se trata de nunca mais se curvar para a fraqueza. Você precisa se levantar todos os dias com a mente afiada como uma lâmina, pronto para cortar tudo que tentar te prender. E escute, você vai sentir dor, você vai sentir solidão, você vai sentir vontade de desistir. Isso é parte do processo. Se não está doendo, é porque você ainda está no raso. Se não está difícil, é porque você ainda está brincando. Crescimento real não acontece no conforto. Crescimento real acontece quando você está no limite e decide dar mais um passo. A vitória acontece quando você prova para si mesmo que não vai quebrar, não importa o que aconteça. Pare de procurar aceitação. Pare de esperar aplausos. O mundo não vai aplaudir sua disciplina no começo. Vão rir de você, vão duvidar de você, vão dizer que você está exagerando. Mas sabe o que acontece depois? Quando os resultados aparecem, quando sua presença muda, quando sua vida se transforma, são os mesmos que riram que vão querer estar ao seu lado. Mas até lá, você precisa caminhar sozinho. Você precisa carregar sua cruz sem testemunhas, sem palmas, sem reconhecimento. Só você e a sua luta. E esse é o teste mais difícil. Continuar quando ninguém está olhando. Porque é fácil postar frases bonitas, é fácil mostrar esforço na frente dos outros. O difícil é ser consistente no silêncio. Silêncio. O difícil é treinar quando não tem câmera. O difícil é estudar quando ninguém vai te parabenizar. O difícil é resistir à tentação quando ninguém saberia se você cedesse. Mas é isso que define quem realmente você é. Cada decisão diária está construindo a sua identidade. Ou você se torna alguém que foge, ou você se torna alguém que enfrenta. Ou você se torna alguém que inventa desculpas, ou alguém que cria resultados. Não existe meio termo. E eu te digo, quanto mais você foge, mais fraco fica. Quanto mais enfrenta, mais imbatível se torna. Então, a pergunta é, o que você quer deixar como legado? Quer ser lembrado como alguém que nunca passou do mediano? Que sempre escolheu o caminho fácil? Ou quer ser lembrado como alguém que carregava uma energia tão forte que ninguém podia ignorar? Essa decisão é tomada agora, não amanhã. Seja sincero. Quantas vezes você já desistiu antes da hora? Quantas vezes se rendeu por causa de cansaço? Quantas vezes se entregou à preguiça, sabendo que estava traindo a si mesmo? Se você continuar nesse caminho, vai se arrepender. E arrependimento não é leve, ele pesa mais do que qualquer dor de disciplina. Você pode se acostumar com a dor do esforço, mas nunca vai se acostumar com a dor de olhar no espelho e saber que poderia ter sido muito mais. Não fuja do desconforto, vá atrás dele, busque-o como se fosse ouro. Porque cada vez que você escolhe desconforto, você está expandindo seus limites. Você está destruindo a versão fraca e construindo uma versão nova, mais dura, mais focada, mais poderosa. Essa é a essência de se tornar alguém inquebrável. Buscar todos os dias aquilo que a maioria evita. Se você está decidido a nunca mais negociar com a fraqueza, comente agora. Eu enfrento, não fujo. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora e caminhe junto nessa guerra contra a mediocridade. Chegou a hora de encarar a verdade final. Você só tem essa vida. Não existe ensaio, não existe repetição, não existe segunda chance. A cada dia que passa, você está mais perto do fim. E a pergunta é, o que você está fazendo com o tempo que tem? Está desperdiçando, correndo atrás de prazeres pequenos, escolhendo conforto, alimentando preguiça? Ou está construindo algo que realmente vai deixar marca? Você pode fingir que não pensa nisso e pode tentar se distrair, pode se esconder atrás de desculpas, mas no fundo você sabe, a vida está passando e a sua versão atual não vai durar para sempre. O corpo vai enfraquecer, as oportunidades vão diminuir, o tempo vai correr contra você e quando chega a hora de olhar para trás, só duas emoções vão estar presentes: orgulho ou arrependimento. E adivinha? Só você decide qual delas vai sentir. Você acha que tem tempo? Você se engana achando que pode adiar para amanhã. Mas amanhã não é garantido. Amanhã pode não existir. E mesmo que exista, cada manhã perdido é um hoje que não volta nunca mais. O que você não fez hoje não será recuperado.
O que você não construiu agora pode se tornar um peso que você nunca vai carregar. Você quer respeito? Então precisa parar de se dar desculpas. Você quer ser lembrado? Então precisa começar a viver de um jeito que mereça ser lembrado. Você quer aumentar sua força, sua presença, sua aura? Então precisa estar disposto a suportar coisas que a maioria não suporta. Precisa enfrentar dores que a maioria não enfrenta. Precisa se levantar quando todos ao redor estão caindo. E saiba disso, não vai ser bonito, não vai ser fácil, não vai ser agradável. Vai ser cansativo, solitário e brutal. Vai exigir noites acordados, dias de exaustão, lágrimas engolidas em silêncio. Vai exigir que você diga não para prazeres pequenos e diga sim para sacrifícios enormes. Mas no final, quando você atravessar o fogo e olhar para si mesmo, vai perceber que valeu a pena. Porque você terá se tornado alguém impossível de ser ignorado. Você precisa escolher que não vai mais viver pequeno. Precisa escolher que não vai mais se contentar com o mínimo. Precisa Escolher que não vai morrer como mais um. E essa escolha não é feita uma vez, é feita todos os dias. É feita quando o despertador toca e você decide levantar. É feita quando a preguiça aparece e você decide agir. É feita quando a dor chega e você decide continuar. Não existe versão fácil da vida que você sonha. Se fosse fácil, todo mundo teria. Se fosse simples, todo mundo conquistaria. Mas não é. A vida exige sacrifício. A vida exige disciplina. A vida exige que você dê mais do que gostaria. E é por isso que poucos vencem. É por isso que poucos carregam respeito verdadeiro. Porque a maioria não aguenta. A maioria se rende cedo demais. A maioria escolhe o atalho e acaba se perdendo. Mas você não precisa ser a maioria. Você pode ser a exceção. Você pode ser a pessoa que inspira. Você pode ser a pessoa que cala os críticos com resultados. Você pode ser a pessoa que prova que é possível transformar dor em poder. Você pode ser a pessoa que se levanta quando ninguém acredita mais. E quando chegar a hora, quando todos ao redor verem o que você construiu, eles vão entender. Não foi sorte, não foi talento, não foi privilégio. Foi disciplina, foi sacrifício, foi dor transformada em força. Foi a recusa em desistir. Foi a escolha de continuar, dia após dia, quando ninguém estava olhando. Então, a pergunta é, o que você vai fazer agora? Vai desligar isso e continuar a mesma vida de sempre, prometendo para si mesmo que um dia vai mudar? Ou vai levantar-se agora e agir? Porque a vida não espera. O mundo não espera. A sua transformação começa exatamente no momento em que você decide que não vai mais aceitar nada menos do que o seu melhor. Chega de ser espectador da própria vida. Chega de viver pequeno. Chega de fugir da dor. É hora de agir. É hora de construir. É hora de suportar. É hora de conquistar. E ninguém vai fazer isso por você. Só você. Se você entendeu essa mensagem, escreva nos comentários. Eu escolho viver sem arrependimentos. E se ainda não fez isso, inscreva-se. Agora, porque essa jornada está só começando e você precisa estar dentro dela. Você já percebeu? Ouvir e se motivar não muda nada se você não agir. O próximo passo é colocar a mão na guerra. Foi por isso que eu criei o e-book O Poder de Dominar Sua Própria Mente. Ele não é apenas leitura, é um guia prático para quebrar suas desculpas, reconstruir sua disciplina e dominar sua própria mente. E dentro dele, você já encontra o desafio dos 21 dias, um treinamento prático para esmagar a sua versão fraca e criar uma mente blindada. Agora, se você não quiser o e-book completo, mas ainda assim estiver pronto para se testar, você pode adquirir apenas o desafio dos 21 dias. A escolha é sua. Ou você entra inteiro, com o conhecimento e a prática juntos, ou mergulha direto no desafio. Clique agora no link da descrição e garanta seu e-book com o desafio ou entre só no desafio. O importante é agir. Só quem age descobre o que significa ser inquebrável. Comente aqui, eu aceito o desafio dos 21 dias se você está dentro. E não esqueça, se inscreva no canal agora para continuar recebendo armas para sua mente.